Salve meus irmãos africanos e lusitanos do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno pra nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil de naturezas diferentes, mostrando que essa... Aí, ó, bom dia, pessoal. Agora nós vamos começar um debate sobre o racismo, as origens do preconceito. E a escola está promovendo isso por conta da Semana da Consciência Negra. É o nosso terceiro dia que estamos promovendo isso. E para dar início ao debate, nós vamos começar a ouvir uma palavra com o professor Flávio sobre o racismo. Tá? Bom dia, gente. Dá para ouvir? Tranquilo? Sim? Está gravando? Quero direitos autorais, né? Por favor. Mas o pessoal aí, Tayana, vocês estão conseguindo ouvir bem? Professor. Perfeito. Segura assim. Gente, é o seguinte, a ideia é que cada professor aqui vai falar um pouquinho para vocês depois levantarem as reflexões, questões, ideias, contrapor as nossas ideias, que é para que possa fazer um debate. Por isso a gente não vai dar aula, né? Vamos trazer mais, talvez, questões e reflexões para vocês. Tudo bem? Pessoal aí que tem o primeiro B, primeiro C e de segundo A, a gente fez um debate no primeiro bimestre, segundo, sei lá, bimestre aí, sobre o preconceito. Então, por favor, vocês tentam me completar e me corrigir, porque eu tenho que minério aqui é só para me apresentar, já está acabando já. Beleza? Então é o seguinte, queria começar com a fala do Mandela. Vocês conhecem Nelson Mandela? Nelson Mandela foi um dos principais líderes da luta contra o apartheid na África do Sul. Ele falava o seguinte: ninguém nasce odiando ninguém. O ódio é algo que se aprende ao longo da vida. Então, quando você é criança, você não odeia alguém por causa da cor da sua perna, por causa da cor dos seus olhos, por causa da forma como ela se veste. Você aprende isso ao longo da vida. E o apartheid, a gente não pode esquecer que foi um regime que ele era preconceituoso institucionalmente. Haviam leis no país que falavam o que o negro podia e o que o negro não podia fazer, e separavam o branco do negro. Ele reconheceu que isso não é uma coisa natural da sociedade, isso é algo que foi construído. Primeiro ponto. Um outro pensador, chamado Theodor Adorno, morou na Alemanha e fugiu da Alemanha na época do nazismo. Quando ele voltou para a Alemanha nos anos 50, ele disse o seguinte: a principal tarefa da educação do século XX é evitar que escândalos como o Auschwitz voltem a acontecer. Todo mundo sabe o que é Auschwitz? Sim, um ou outro sabe. Auschwitz foi um campo de concentração da Alemanha nazista, onde o exército alemão pegava os judeus, levavam-os de trem até lá, faziam trabalhar de forma forçada e depois matavam nas câmaras de gás. Sim? Então Auschwitz foi o principal campo de concentração, onde mais se matou e torturou judeus na Alemanha nazista. Então, quando Adorno fala isso, que a principal tarefa da educação é evitar que Auschwitz volte a acontecer, ele está falando a mesma coisa que o Mandela. Ele fala assim: olha, a gente pode evitar que as pessoas torturem, matem e achem que o outro é pior. Porque o nazismo tinha isso, falar que a raça branca era superior. E que a raça, no caso aí, principalmente os judeus, eram inferiores. Então o Adorno está dizendo a mesma coisa. Nós temos que tentar evitar que as pessoas sejam preconceituosas. Tudo bem essa ideia? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se você pegar a ideia desses dois elementos, que foram talvez um dos principais exemplos de racismo, preconceito e ódio a um outro povo exercido na história da humanidade, os pensadores que falam sobre ele vão tentar discutir o porquê a pessoa se torna preconceituosa e não necessariamente discutir qual é o problema do cara que sofreu preconceito. Então,
O Adorno vai ir mais além ainda. Ele fala o seguinte: o nazismo na Alemanha não foi uma exceção. Ele foi como se fosse uma consequência natural da sociedade alemã naquela época. Faz sentido isso? Não é assim, a sociedade alemã era uma coisa ótima, todo mundo vivia bem, era feliz, era igual, e por acaso surgiu meia dúzia de nazistas. Ao contrário, Hitler ascendeu ao poder pelo voto, gente. Então o povo alemão apoiou as ideias do cara. Nós só somos mesmo melhor do que os judeus, nós apoiamos e achamos tudo bem matar essa galera de câmara de gás. Fazemos vista grossa, não apoiando e trabalhando naquilo. Então ele está dizendo que a forma como as pessoas viviam na Alemanha, no início do século XX, proporcionou que surgissem pessoas preconceituosas. Faz sentido isso? Então não era uma exceção, era uma regra. Então para ele, quando a gente vai discutir preconceito, a gente não tem que pensar o preconceito como uma exceção ao que ocorre na sociedade, mas a forma como as pessoas vivem na sociedade que produz pessoas preconceituosas. Então para ele, a forma como as pessoas comiam, a religião, principalmente trabalhavam na Alemanha no início do século XX, proporcionou que as pessoas virassem preconceituosas, proporcionou que as pessoas virassem autoritárias, que odiassem outro grupo social. Faz sentido? Todo esse exemplo a gente tentar pegar esse mesmo exemplo e trazer para cá para o Brasil, porque aqui a gente está discutindo o preconceito racial, o preconceito contra a população negra. E aí a professora Valéria vai até me bater depois, porque o termo racial não é uma certa sentada, mas a gente usa racismo por causa do que eu li sobre raça. Então, por que eu estou contando isso? A ideia para a gente hoje, é a pergunta que eu quero que vocês guardem aí para a gente começar a refletir. Porque o que a gente faz na nossa vida que produz pessoas preconceituosas no Brasil com o povo negro? Faz sentido essa pergunta? Se a gente concorda com a Adorno lá atrás, de que o problema do preconceito é como a pessoa vive e que ela se torna preconceituosa, então como é que a gente vive hoje? O que é que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente pensa, como a gente trabalha, que permite que a gente seja preconceituoso com a população negra? É necessário legitimar a escravidão do povo. Quando você precisa escravizar alguém, você precisa se achar superior a esse alguém. Você não vai pegar alguém, botar no navio negreiro, tratar pior do que o animal, chicotear, fazer ele trabalhar forçado para você, você achar que ele é igual a você. Você achar que ele tem os mesmos direitos que você. Você precisa incorporar a ideia de que você é inferior. Então, para que houvesse escravidão no Brasil, no início do Brasil colônia, foi necessário o racismo. Antes de 1500, não havia na história da escrita da humanidade qualquer teoria que falasse sobre raças, que dividisse o mundo sobre raças. Quem fala isso é um teórico peruano chamado Aníbal Quijano. Ele fala que todos os portugueses, espanhóis chegam aqui e vão falar: olha, a gente precisa pegar o espaço dos indígenas, então colocar os negros para trabalhar forçado. A gente vai precisar falar que existem diferentes grupos sociais, eles são piores do que nós. Faz sentido isso? Para você escravizar o negro, você tem que falar: o negro não tem alma. E a igreja falou isso durante muito tempo. Então o racismo no Brasil surge aí. O fazendeiro precisa justificar que vai escravizar o negro. Aí a pergunta é: tudo bem, eu entendo que o fazendeiro precisa justificar que é melhor do que o negro para poder escravizar. Mas por que hoje o trabalhador pobre, ferrado, perpetua a ideia do fazendeiro branco de 300 anos atrás? Essa é a pergunta que eu quero que vocês pensem, porque eu estou pensando e não tenho a resposta. Por que hoje a gente continua perpetuando ideias que surgiram há 500 anos atrás para usar o trabalho de um povo forçado? Então só vou fechar aqui com a ideia. Tudo bem essa pergunta? Essa é a reflexão que eu queria que a gente fizesse. Para a gente entrar nessa reflexão, vou falar um pouco e depois vou passar para o pessoal do primeiro para me completar. Que vocês lembrassem uma ideia só. O que é o preconceito? Tudo bem? O preconceito, gente,
ele é uma reflexão errada sobre a sociedade. Faz sentido isso? Quando eu tenho um preconceito contra o negro, eu estou partindo de atributos que o negro não tem. Eu estou colocando nele ideias que ele não tem, que eu acho que ele tem. Então não é uma ideia verdadeira sobre o mundo, é uma ideia falseada sobre o mundo. Existe uma diferença entre preconceito, entre conceito e preconceito. O preconceito, vou falar do o preconceito é quando você, vamos supor, todo mundo aqui vai chegar, alguém chega de fora da escola, não sabe o que está acontecendo. Ela tem um preconceito do que vai acontecer. Ela vai imaginar o que está acontecendo. É um preconceito. Um conceito é algo que define alguma coisa. Um preconceito é algo que você tem antes de você poder ver se aquela coisa é o que você pensa que é. Faz sentido isso? Todos temos preconceitos. Quando você consegue ter um preconceito? É um conceito. Quando você vai lá e estuda, você tem experiência. Com uma pessoa, por exemplo, você tem um preconceito. Eu não conheço ela. Cheguei, olhei e achei estranho. Se eu falar e conheço ela, tenho uma experiência com ela, eu crio um conceito sobre ela. O que seria nesse caso um preconceito? Quando eu evito ter experiência com ela, o meu pensamento dela é o meu preconceito. Não tenho nenhuma experiência, não vou averiguar se é verdade. Se ela é a pessoa chata que eu achei que ela é. Desculpa, tá? Eu não vi, não conheço, então eu estou no meu preconceito. E aí eu vou agir a falar para todo mundo que ela é chata. Então eu tenho um preconceito, porque eu não averiguei. Mas segundo o autor, eu vou conversar com ele fala o seguinte: para preconceituoso, às vezes ele é preconceituoso e ele vai lá e conversa com ela. Mas mesmo assim, ele conversando, ele continua sendo preconceituoso. Então, para o cara que é preconceituoso, nem a experiência às vezes funciona, porque ele já existe nele coisas que evitam ele de ver a verdade. Faz sentido isso? Então, o preconceito é quando você avalia alguma coisa sem a realidade dela. Alguma coisa que você acha que a coisa tem. Quando você olha no cabelo, fala assim: esse cabelo é ruim, sem você pensar exatamente se ele é. É uma coisa, é uma inverdade sobre o assunto. O preconceituoso é aquele cara que aceita inverdade sem ter condição de ir lá e ver se aquela verdade é racional. Ele vai, independente do que acontecer, ele vai sempre manter ideias erradas sobre o mundo. E aí a questão é: o que a gente faz nos nossos mundos de hoje que forma pessoas que não estão prontas ou não estão aptas a ver o mundo através da verdade? Pessoas que olham para o mundo através de ideias que existem antes deles ver as coisas. Faz sentido? Ou estou falando muito ou por um? Então a ideia do preconceituoso é olhar o mundo através de ideias pré-concebidas e não do mundo como é de verdade. E a ideia é pensar: por que as pessoas agem assim? Porque as pessoas não estão abertas a ver o mundo como verdade, ele é de verdade. E eles aceitam ideias preconcebidas sobre o mundo como é. O que influencia isso? Alguém ganha com isso? No caso especificamente do nosso debate, do racismo. Alguém ganha com a gente ter ideias preconcebidas pejorativas sobre o negro? Quem se beneficia com isso? O que precisaria que a gente fizesse para a gente conseguir olhar a realidade sobre a história do povo negro? Tudo bem? Então, essas perguntas que eu faço, vou passar para a professora Carla. Obrigado. Uma forma geral e o preconceito. Já que o primeiro estava trabalhando isso com ele, acho que é legal a gente já começar o nosso debate aqui, abrindo o pessoal do primeiro ano falar sobre o que eles acham do preconceito, tá? O professor trabalha com vocês, hein? Não, professor, vale a nota, né? Para você, o que é o preconceito? Preconceito para mim é quando a pessoa não respeita o próximo. Quais são as origens disso? Por que uma pessoa acaba não respeitando o próximo, se vendo melhor que ela? E que eu me vejo melhor que você?
que acontece para que eu possa ter um negócio com você? Não, qual que é o preconceito? Para mim é a falta de respeito com o próximo, querendo se colocar melhor que ele. E dessa forma assim, tipo, criticando, menosprezando e rebaixando essa pessoa. Para você, o que leva uma pessoa? O que leva uma pessoa ao preconceito, a ter racismo com a outra, se achar melhor, superior a outra? Eu acho que a ignorância e a falta de educação. E para você, o que é preconceito? Tirar, tipo, você vê uma pessoa e falar, tipo, que nem, é olhar pro Rafael e tirar, falar que ele é tipo viado, tipo, bagulho assim. Só que tipo, eu tô tirando um bagulho dele totalmente errado. Se ele é homem, no caso, mas ele, sei lá. Pra você, qual que é a origem do preconceito? Por que as pessoas são De cada pessoa. forma de... Em casa, é de pessoa para pessoa. Para você? Preconceito é a gente julgar pessoas e conhecer, a gente ter tipo, uma ideia concebida, tipo, já estabelecida dela sem conhecer. Por que isso acontece? Acho que porque a pessoa é muito pequena, ela é ignorante, ela não quer conhecer os outros e ela fica julgando sem saber. Agora a gente já começou com o pessoal primeiro, a professora Valéria vai falar sobre... A professora Valéria vai falar um pouquinho agora. E depois que a professora Valéria falar, nós vamos voltar a rodar o microfone para todo mundo. Pessoal, bom dia. Bom, o que eu vou trabalhar com vocês é a parte lógica. Então a gente parar e pensar no seguinte: toda a nossa pele, ele está envolvido dentro da nossa carga genética? É isso que nós vamos pensar agora. E aí a gente leva então para a questão do racismo. O Samuel, ele vai fazer um favor para mim. Ele vai voltar. Eu vou lançar uma pergunta para vocês. Quero ver a resposta de vocês. E aí eu começo a minha fala. A gente ouve um termo que é assim, a raça negra. Já ouviram falar isso? A gente ouve muito raça, dentro da nossa espécie. É como se eu subdividisse. Eu pegasse a minha espécie, a nossa espécie, e dividisse ela em duas. Aí a minha pergunta para vocês vai: a raça negra, ela realmente existe? Ela está embutida dentro da nossa espécie? É correto eu afirmar que a raça negra, ela está aí? Eu posso falar, colocar o negro como uma raça? Ele vai voltar e eu quero as respostas. Alguém quer falar ou... Quer falar? Não é certo falar isso porque a raça é humana, né? Então a raça negra não existe, a pessoa, a raça negra e a raça branca, é a raça humana. Alguma outra pessoa quer ter um ponto? Só você não da mão? No ano passado, na aula de sociologia, o professor deu um exemplo dessa questão de raça. Que se você pegar um pitbull branco, um preto e um marrom, eles vão continuar sendo pitbulls. Só que se você pegar um São Bernardo, por exemplo, um branco, um preto e um marrom, eles vão ser de raças diferentes. A cor não distingue ele de raças diferentes. A espécie é a mesma, eles são cachorros, porém de raças diferentes, aí sim. Só que as cores são iguais, então não é porque um São Bernardo branco é de uma raça diferente do São Bernardo preto. Então essa questão de raça não deve existir com os humanos também, porque não é a cor que separa as pessoas. Agora eu vou voltar para você. Então, ó, começando com
mesma fala da Maiara, o exemplo dos cachorros. Nós temos o que a gente chama de etnia e o que a gente chama de raça. O que é etnia? Oi? As diferentes o quê? Culturas. Se nós pararmos e analisarmos, a nossa espécie é uma cultura única? Não. Dentro da nossa espécie, nós temos as populações da nossa espécie em locais diferentes, com culturas diferentes. Sim ou não? E aí o que acontece? O que a Mayara falou em relação à raça. O cachorro. Se vocês listarem para mim o cachorro, vocês vão citar diversos nomes aqui. Pitbull, Rottweiler, Chihuahua, Vira-Lata e assim vai. Se eu pegar aqui um Pitbull, um Chihuahua, um Maltês bem pequenininho, um Maltês, tem um Vira-Lata, vocês vão observar para mim, eles são da mesma espécie, que é a questão do cão, que chama de cães familiares. Existe um nome científico para isso. Só que as características deles são muito diferentes. Sim ou não? Então, vou pegar um Doberman e vou pegar um Chihuahua bem pequenininho. A característica é gritante. Eu olho, eu percebo isso. Aí vem a questão da raça. Aí eu posso pegar a espécie lá, cachorro, cães familiares, e fazer a subdivisão da subespécie. Aí entra o termo raça. Correto. Mas se vocês pararem e olharem para vocês e para nós que estamos aqui na frente, qual é a diferença gritante que vocês encontram entre nós? Gritante. Qual é a diferença? Cor, a cor da pele. As características que são diferentes entre nós, certo ou errado? Mas se nós olharmos aqui, gente, quando eu falo na base, nós somos o quê? Iguais. Diferença de sexo masculino e feminino, ok. Só que nós temos 2 olhos, 2 braços, 2 pernas. Nós temos uma característica que é básica nossa. Não existe uma diferença gritante entre nós. Então aí a gente entra com a nossa carga genética. Então a gente fala que a herança da pele, a herança que a gente carrega no topo da nossa pele, é a herança genética. A gente traz isso com a gente. A gente herda isso. Da mesma forma que eu vou herdar a cor dos olhos, cor do cabelo, a questão da minha altura. Cara, eu tenho preconceito em relação a isso. Então, quando eu falo em cor da pele, é uma herança que ela vem para mim. Então, a cor da pele dentro da biologia, dentro da ciência, ela é muito clara. É questão de melanina. Então, o tom de pele mais escuro, a pessoa, a pigmentação é diferenciada, ela vai produzir mais melanina. O tom claro produz menos. Então, a genética é clara nisso, a ciência é clara. Então, como que eu posso ter um preconceito em relação a um tema desse, sendo que para mim isso, a ciência olha de uma forma tão simples? É melanina, gente. Não tem o porquê a gente buscar isso. Não existe a diferença. Dentro do ponto de vista biológico, não existe o negro, não existe o branco e não existe o amarelo. Existe uma carga genética. Isso é fato. Existe uma carga genética que nos coloca dentro de uma mesma espécie. Se nós pegarmos o nosso genoma, a nossa carga genética que condiciona a nossa espécie, 85% é comum a todos nós. A todos nós. E a variação dos 5%? 5% pode variar dentro da nossa espécie de populações que vivem em locais diferentes. 15% ele pode acontecer aonde vive a população, a nossa espécie, mas em continentes diferentes. Mas a minha base dos 85% está ali, está impregnado na gente. Então é lá. Então a minha característica, o meu tom de pele, os diferentes tons de pele que eu tenho, é herdado, é característica genética. Ficou claro isso para vocês? Dúvida? Certo. Então, muito bem. E aí a gente para e pensa no seguinte: por que hoje então existe o termo raça? Então, dentro do ponto de vista biológico, dá para falar em raça negra, raça humana?
Existe a espécie humana, a espécie Homo sapiens. Somos nós. Então somos nós. Então se nós pararmos e pensarmos, pessoal, é muito simples, é muito prático dentro da biologia, dentro da ciência. A ciência, para ela, não tem cor. A ciência não tem raça. A ciência tem uma espécie que ela é definida dentro de uma carga genética e que não são iguais. A ciência não é igual a todo mundo. O que vai diferenciar as características que nós vemos entre nós é aqueles 15% ali, que nos dá a característica que torna o ser humano tão belo. Então a gente respeita essa questão. A beleza do ser humano, ela vem da carga genética. Então a gente tem que parar e analisar isso. Então eu estou sendo preconceituoso, mas aquele que é igual a mim, ele é igual a mim. Ele não é uma raça, ele está dentro da minha espécie. Somos únicos, nós somos iguais. Tá? Então o que acontece? Nós não aceitamos essas diferenças. Para nós não somos iguais. Por que nós não somos iguais? Porque para muitos nós não somos iguais. Temos algumas características diferentes, que nos tornam diferentes, mas a base, ela é única para nós. Tá? Eu li Augusto Cury, eu li um trecho dele, que é até de um livro. Ele fala assim, ó: acima de sermos negros, brancos, árabes, judeus, celebridades ou anônimos, somos uma única espécie. Então, quando a gente olha para o outro, a gente tem que lembrar o seguinte: o negro, a raça, não existe mais para nós. Parar de classificar dessa forma. A ciência, ela não nos coloca, ela nos coloca dentro de seres da mesma espécie. A raça é um termo cultural, é um termo que foi criado. A raça não é termo biológico. A biologia, a ciência não aceita a raça dentro da espécie humana. Claro isso para vocês? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu gostaria de uma palavra sobre as mulheres negras, etc., com a professora Elaine. Bom dia, gente. Para quem não é meu aluno, eu sou a professora Elaine de Filosofia. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu acho esse debate um momento muito importante aqui na escola, né? A gente ter a oportunidade de discutir esse tema aqui é de grande valia para a nossa formação. Bom, na verdade eu ia falar a respeito da mulher negra no mercado de trabalho, mas eu achei mais interessante falar de outras particularidades da mulher negra também, que aí eu acho que o leque de discussão fica um pouco maior. O primeiro aspecto que eu vou abordar na minha fala é a questão do mito da democracia racial. O que é o mito da democracia racial? É a crença de que nós somos todos iguais. Isso, inclusive, é afirmado dentro da nossa própria Constituição. O texto da Constituição, como eu já discuti várias vezes com vocês em sala de aula, ele é muito bonito, mas na prática a gente sabe que isso não acontece. Dizer que nós somos todos iguais faz com que a gente ignore todas as diferenças, e as diferenças são importantes para a nossa convivência. Dentro desse mesmo discurso da democracia racial, nós temos também a questão da miscigenação. Então, o nosso país é considerado um país onde a miscigenação é muito grande, né? Não sei se todo mundo sabe o que significa esse termo, se mistura de várias etnias, né? Então, aqui, por exemplo, nesse círculo, nós temos características de todos os lugares do mundo, nós podemos dizer assim. E o que acontece? Esse discurso da miscigenação, ele tem dois pontos, um positivo e um negativo. Qual que é o positivo? O positivo é poder afirmar aqui agora que todos nós somos afrodescendentes. Tanto eu quanto o professor Fábio. Tanto eu quanto o professor Marcos, né? Então, essa seria a parte positiva da miscigenação.
Só que, infelizmente, existe também um ponto negativo. Qual que é o ponto negativo? Quando eu afirmo que todos nós somos iguais, que todos nós somos afrodescendentes, né, eu também ignoro outra questão. E alguns utilizam isso para dizer, por exemplo, que o brasileiro não tem cor. Quando eu afirmo que o brasileiro não tem cor, eu ignoro que o racismo exista. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil, fora do continente africano, é o país onde existe a maior população negra do mundo, fora do continente africano. Então nós podemos dizer aí uma porcentagem de 54% de negros, negras e pardos. Então é muita gente, né? Só que ao mesmo tempo nós não percebemos uma proporção igual, por exemplo, dentro do mercado de trabalho. Quando vocês vão ao médico, por exemplo, quantos médicos que vocês se consultam são negros? Quando vocês vão visitar uma universidade, né, como muitas vezes aqui na escola nós fizemos algumas visitas, quantos professores universitários são negros? Quantas professoras universitárias são negras? Né? Então, apesar de a gente ter mais da metade da população composta por negros e negras, nós não percebemos isso nem nos serviços básicos. Eu não estou dizendo em presidentes de empresa, cargos de gerência, né? Eu estou dizendo nos serviços mais básicos. Você vai aos postos de saúde, por exemplo, você percebe que a quantidade de negros e negras trabalhando é muito pequena. E por que isso acontece? A ideia, né, do nosso debate é colocar essa questão. Por que isso ainda acontece, como o professor Fábio disse? Bom, diante desse quadro aí de preconceito e racismo, nós podemos colocar a mulher negra como a base da pirâmide social. Então nós temos lá mulher negra, mulher branca, homem negro, homem branco. O que isso quer dizer? Que a mulher branca também não sofre opressão? Sofre, com certeza. A mulher branca também sofre com as questões relacionadas a uma diminuição da condição da mulher na sociedade. Mas é igual com a mulher negra? Não, não é igual. Então, por isso que ela está na base da pirâmide social. Eu peguei alguns dados de algumas instituições, né, como o IBGE, Datafolha, PNAD, DIEESE, OMS, enfim, várias instituições aí confiáveis, né, nesse ramo aí de pesquisas, e recolhi alguns dados, né? Só que assim, como a gente ia fazer um debate um pouco mais informal, eu achei que não seria interessante colocar o Datashow para colocar esses dados, que seria uma coisa muito chata. Mas eu posso citar alguns. Então, por exemplo, no caso das mulheres negras, elas são as últimas na escala de renda, ou seja, elas têm os menores salários, mesmo quando elas têm a mesma qualificação profissional que os homens. Elas têm o menor nível de escolaridade, porque muitas delas precisam sair da escola muito cedo para serem arrimo de família, para sustentar a família. E elas são as que mais sofrem com a ausência de proteção previdenciária. Então, as mulheres negras são as que mais trabalham nos serviços informais, né? Ou seja, sem carteira assinada, sem direitos, enfim. Então, por todos esses motivos, nós afirmamos que ela está aí na base da nossa pirâmide social. O movimento feminista, embora ele tenha tido muitas vitórias com relação à condição da mulher, dentro do próprio movimento feminista, esse tema também não é tratado com a importância que deveria ser tratado. Então, por conta disso, foram criados aí vários movimentos de mulheres negras na tentativa de colocar essas particularidades. Por quê? Porque o problema da mulher negra é um problema específico. Então, como o movimento feminista não deu conta disso, foi necessário se criar aí os movimentos específicos de mulheres negras. Ainda bem, porque muitas coisas que não eram visíveis, né, dentro do movimento, acabavam sendo ignoradas. Então agora, como existe esse movimento específico, fica mais fácil a gente entender algumas coisas. Oi? Pode? Tá. Bom, uma outra questão, gente, ainda com relação ao mercado de trabalho, que é sofrido pela mulher negra e diariamente, é a questão dos atributos estéticos, né? Então, por exemplo, algumas profissões simplesmente não contratam mulheres negras. Eu tinha recolhido os dados, eu não trouxe, né? Mas depois, se vocês quiserem, eu até coloco as fontes para vocês. Existem pouquíssimas mulheres negras recepcionistas, pouquíssimas mulheres negras secretárias de empresas,
pouquíssimas mulheres negras, inclusive, vocês vão até ficar pasmados, na Fashion Week. Existem poucas, antigamente existiam mais mulheres negras que eram modelos, hoje em dia esse número caiu. Foi até um escândalo que na última Fashion Week, parece que tinha 1% de mulheres negras no desfile. Então tudo isso tem um motivo, né? Que é a ideia do nosso debate, descobrir que motivo é esse. Tá? Então os atributos estéticos também contam por quê? Porque existe um padrão que é imposto pela nossa sociedade do que seria beleza. Então o que seria beleza? A mulher branca, do cabelo liso, né? Que tem um corpo escultural. E muitas vezes esse estereótipo que é criado aí pelos meios de comunicação em geral não é atendido pela mulher negra. Por quê? Porque infelizmente ainda hoje a mulher negra é vista como objeto sexual. Então ela tem uma imagem erotizada. Se vocês forem para fora do Brasil, né, ou se vocês conhecem alguém que já foi para algum outro país, como que é a propaganda do nosso carnaval lá fora? Uma mulher negra de biquíni. Por quê? Porque dá a ideia de que a mulher negra ela é melhor no sexo, de que a mulher negra representa os desejos que o homem não consegue realizar com a mulher branca, né? E tudo isso é positivo? Não, é negativo. Por que é negativo? Porque coloca a mulher como objeto. Isso é algo que surgiu agora? Não, gente. No período da escravidão, as mulheres negras também tinham funções definidas. Quais eram elas? Afazeres domésticos, cuidar dos filhos das brancas. Existem relatos, por exemplo, que as mulheres negras muitas vezes eram obrigadas a negligenciarem os próprios filhos para cuidar e amamentar os filhos das brancas. Existem relatos que algumas esposas dos senhores de engenho pediam para arrancar os dentes das negras porque eles eram muito brancos e irritavam elas, porque elas não tinham os dentes tão bonitos, né? Então, essas funções elas existem lá desde a época da escravidão e com o período pós-abolição isso também não acabou, só mudou de nome. A mulher negra continuou sendo empregada doméstica e continuou sendo babá. Então, antes ela era escrava e ama de leite, agora ela é empregada doméstica e babá. E também lá na época da escravidão, ela era obrigada a servir os senhores de engenho com favores, né, com afazeres sexuais. Hoje em dia isso mudou, mas a imagem, né, a erotização da mulher negra, ela continua existindo e isso também é algo que nós temos que combater. Bom, outro aspecto, gente, diz respeito à saúde das mulheres negras, né? Tem algumas particularidades que são somente da mulher negra. Por exemplo, as mulheres negras sofrem mais com anemia falciforme, os miomas uterinos, com a hipertensão arterial. Tudo isso causa o quê? Como nem todo o estabelecimento de saúde está preparado para atender essas mulheres, muitas delas acabam morrendo simplesmente por não saberem que tem determinadas doenças, que determinadas doenças têm a ver com a etnia a qual elas pertencem, né? Então, por exemplo, nem todos os profissionais conseguem identificar um hematoma numa pele negra. Uma coisa muito simples, mas não consegue. Por quê? Porque não foi treinado para isso, porque isso não é importante. Isso não é primordial, né? Então a questão, não só isso, né? Eu fiz uma pesquisa e as mulheres negras também são as maiores vítimas da violência obstétrica. O que é a violência obstétrica? A mulher, desde o início da gravidez, ela tem que receber um acompanhamento, né? A gravidez é um período muito delicado. E o que acontece? Como elas não recebem, porque existe um mito de que a mulher negra é mais forte, é guerreira, né? Esses profissionais de saúde acham que não tem que tratar a mulher negra da mesma maneira que tratam a mulher grávida branca. Então muitas vezes a mulher morre no parto, muitas vezes a mulher é obrigada a fazer uma cesárea desnecessária. Por quê? Por conta do desconhecimento e da negligência desses profissionais. Bom, para terminar, as mulheres negras também são as maiores vítimas de violência. Violência em todos os sentidos, tá? Eu vou só dar uma lida em alguns dados para vocês terem uma ideia. Então, 58,8% das mulheres vítimas de violência doméstica são mulheres negras. Segundo o balanço do 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, 53% são vítimas de mortalidade materna, que é essa violência obstétrica. 65%, né, são vítimas de violência obstétrica. 68% das mulheres negras são mortas por agressão.
As mulheres negras, elas têm 2 vezes mais chances de serem assassinadas do que as mulheres brancas, simplesmente pelo fato de serem negras. E 56,8% das vítimas de estupros registrados no Rio de Janeiro e São Paulo em 2014 são de mulheres negras. Então, assim, para quem acha que isso é mimimi de negro, né, ou mimimi de negra, os dados estão aí para comprovar que isso realmente acontece. Essas instituições que fazem essas pesquisas são instituições sérias, né? Então, dá para dizer que o racismo acabou? Dá para dizer que ele não existe? Agora, para terminar minha fala, eu queria colocar uma pergunta para vocês. O ator da Globo negro sofre o mesmo preconceito que o negro da periferia? A atriz da Globo negra sofre o mesmo preconceito, a dupla opressão por ser mulher e por ser negra, da mesma maneira que as mulheres da periferia sofrem? A classe social influencia a propagação do preconceito? Então, essa é a minha fala, eu espero ter contribuído em alguma coisa com vocês. Obrigada. Alguém quer responder essa pergunta ou eu escolho? Maiara de novo? Vai jogar tudo então. Vai você, Então, eu queria falar sobre a questão da miscigenação. Eu li um texto onde falava que a miscigenação ela é fruto do estupro, onde a mulher negra, na questão da escravidão, ela era sujeita a ter relações sexuais com os homens brancos, então surgia filhos misturados. Então eu achei muito interessante falar sobre isso. E sobre a pergunta, desculpa, eu tô nervosa. Sim, influencia porque as mulheres de alta classe, elas não estão no meio da violência, elas não moram onde está a violência, onde está o preconceito. Elas moram, vivem, têm contato com as pessoas que fazem racismo embaixo dos panos. Não é tão aparente como é onde a gente vive, aqui ou na periferia. Então, diferencia muito o quanto elas ganham, onde ela trabalha, onde ela aparece. Eu queria falar um pouco sobre a solidão da mulher negra no Brasil mesmo. Desde sempre, da escravidão, elas foram usadas e ela sempre foi posta como objeto sexual. Então a mulher negra só servia para realizar desejos e cuidar dos filhos das brancas. Então, até hoje em dia, os homens, não importa a cor dos homens, eles querem ter relação com as brancas, relação com as negras e casar com as brancas. Não ao contrário. Então isso faz a mulher negra se oprimir e ficar no mundo dela por questão de não aceitação das outras pessoas. Então, desde sempre, as mulheres negras sofreram essa questão de serem sozinhas e não poder se abrir ou ter comunicação de qualquer forma com as outras pessoas. Exatamente, os homens negros desvalorizam elas por serem igual aos homens brancos, para a relação sexual as negras e para casar as brancas. Então, isso influencia muito na questão da solidão da mulher negra. Bom, eu vou perguntar para a Andréia o que ela acha, se a classe social influencia entre a mulher negra, pobre ou rica, sofrer mais ou menos racismo. Bom, ai Jesus, eu acho que influencia bastante, mas tem aquelas, né, tipo, vai sofrer preconceito, mas não como uma pessoa de periferia, uma pessoa que tem pouca renda. Porque, ai, com vergonha. Ai, sei lá. Porque uma pessoa. Oi? Porque, sei lá, uma pessoa de classe social alta vai sofrer menos por esse fato mesmo, entendeu? Porque é uma renda boa.
E. Ai, Jesus, eu não sei, tô com vergonha. A Maiara gostou do microfone, ela vai de novo, tá? Algum tempo atrás, a Glória Maria da Globo, eu acho que ela deu uma entrevista dizendo que mesmo ela sendo de classe alta, ela ainda sofria preconceito na questão racial, porque ela continuou ganhando menos que os homens, mas ela vive em realidade diferente. Então vai ter preconceito por causa da cor, não importa aonde ela for, mas vai ser menos do que uma de periferia, porque a realidade dela é diferente, o que ela vive é diferente e ela mora em lugares diferentes. Então isso nunca vai acabar, independente da classe social. Dá pra outra pessoa agora. Pra Evelyn, o que você acha? Eu acho que influencia muito, porque a gente vê o pessoal da TV de um modo diferente. A gente vê eles como se fosse uma pessoa diferente mesmo, achando que eles são mais importantes que a gente, porque eles fazem uma fama mais do que a gente. Aí a gente vê um negro que não faz tanto sucesso. A gente vai cometer mais uma ação com ele do que um famoso. Tá ótimo. Vou para participar também. Boa Tainara. Mas o que você acha? Você acha que a pessoa rica sofre menos que você ficar pobre ou não? Negro? Pra mim, na periferia sofre mais preconceito, porque você é classe baixa. Ainda sendo em classe alta tem preconceito, mas é menos do que na periferia, bem menos. Mas na classe alta eles também sofrem. Bom, começando pela aquela velha frase que muitos dizem assim, além de ser pobre, é preto. Ou seja, eles aumentam, já está chamando a pessoa de preto, então eles estão aumentando o fato dela ser pobre. O fato dela ser pobre é um motivo a mais para discriminar a pessoa, por mais que não seja um motivo assim tão justificativo, eles encaram isso como algo ruim, tipo, já não quer ter contato com aquela pessoa. Eu acho que a questão da sua classe social não vai diminuir ou aumentar o preconceito, porque ele não tem um preconceito maior ou um preconceito menor. A questão é como você age com o problema. Eu acho que sendo a mulher negra com uma classe social alta, ou a mulher negra da periferia, ela não é menos atacada com preconceito ou mais. Eu acho que é tudo a mesma coisa. É a mesma coisa. A mesma forma que a Thaís Araújo é julgada pelo jeito do seu cabelo, uma mulher da periferia também é. Então é uma questão de percepção e de como você vai agir com a situação. Eu acho que muda sim, porque entra a questão do preconceito por ela ser pobre. O pobre, não importa se é branco ou negro, ele já sofre pela questão que ele é pobre. Então a questão aumenta o preconceito da mulher negra de classe alta, porque, quer dizer, aumenta da periférica. Porque ela é pobre e já soma com isso. Então, é como se fossem dois preconceitos juntando e aumentando o que ela sofre. Mas não diminui o que a mulher de classe alta sofre, não diminui. Mas só que aumenta da periférica, porque ela está mais exposta ao que o preconceito é capaz de afetar.